também. Pai, obrigado pela tarde de hoje, embora intensa, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, porque ela sempre fala aos nossos corações. Uma vez mais pedimos graça e sabedoria sobre o Jonas, para que, expondo as Escrituras, nossas vidas sejam transformadas pelo Evangelho. Oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Jesus estava na planície e uma multidão esperando talvez que ele fizesse mais um milagre, que ele pudesse alimentá-los mais uma vez, porque estavam famintos possivelmente, aguardavam por ele. Fazia silêncio. E do meio da multidão, saem os discípulos. E eles vão se aproximando de Jesus. Entre esses discípulos está Pedro, que junto com seus amigos, ao se aproximarem de Jesus, percebem que Jesus já os estava avistando de longe. E quando eles se aproximam de Jesus, segundo Mateus capítulo 5, Jesus começa a ensinar, não à multidão, mas aos seus discípulos. Pedro está no meio daqueles discípulos, ouvindo Jesus entregar o maior de todos os sermões que um homem poderia ter escutado, o próprio Deus pregando. E ele começa o sermão dele dizendo: felizes não segundo a felicidade dos gregos, que é eudaimonia, a felicidade que por mais que não aconteça, é bom que ela seja apenas uma vontade, um desejo por algo que um dia aconteça. É a felicidade que representa o antagonismo com a tristeza, aquela felicidade que só acontece na ausência da dor, que só acontece na ausência da tristeza, que só acontece na ausência da adversidade. Mas não era essa felicidade que Jesus estava promovendo. Ele estava dizendo: felizes, não segundo a eudaimonia grega, mas segundo Macários, a felicidade que aqueles discípulos poderiam viver, mesmo sendo pobres, mesmo sendo famintos por justiça, mesmo sendo perseguidos, vocês são felizes. Então, em determinado momento, eu imagino Pedro olhando para Jesus e Jesus dizendo aos discípulos: não ajuntem tesouro na terra, tesouro que a ferrugem e a traça consome, tesouro cujos ladrões podem invadir e roubar, mas ajunteis para vós outros tesouros no céu, que a traça e a ferrugem jamais poderá consumir, e jamais ladrão algum poderá invadir e roubar, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Eu fico imaginando um Pedro ouvindo isso, e o coração palpitando, mas Jesus ainda não tinha sequer chegado ao meio do sermão, e é quando ele olha para os discípulos, e percebem a preocupação, talvez nos seus olhares, e aí Jesus diz: por que vocês estão tão preocupados com aquilo que vocês têm que comer, beber e vestir? Não é a vida mais importante do que todas estas coisas? Observem as aves dos céus,
Nenhuma ave do céu fica preocupada com o alimento, porque o vosso Pai Celeste tem cuidado dessas aves todos os dias. Ora, o Pai, que é o Criador dessas aves e que não permite que essas aves passem fome, permitirá que vocês, os filhos, passem fome. Contemplem os lírios do campo, vejam como eles crescem sem serem percebidos pelos homens, mas eles crescem a despeito da incapacidade dos homens perceber o crescimento dos lírios do campo. Eles crescem ainda que os homens não percebam, e eles foram adornados de uma maneira tão preciosa, tão bela, que jamais Salomão seria capaz de se vestir com tamanha perfeição. Digo a vocês que o vosso Pai Celeste sabe que vocês têm necessidades de todas estas coisas. Não estaria, portanto, o vosso Pai Celeste preocupado também com o que haveis de vestir? Mas então por que vocês se preocupam tanto com comer, beber e vestir? Porque assim são os gentios, eles se preocupam com estas coisas. Mas vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Do que adianta você ficar preocupado com o dia de amanhã, se você não pode acrescentar um côvado, um minuto sequer ao curso de toda a sua vida? Deixe que o dia de amanhã pertença ao amanhã. Eu fico imaginando Pedro ouvindo tudo isso. E agora, diante de uma comunidade que não está conseguindo enxergar o seu tesouro, que não está conseguindo mais vibrar com o tesouro, e não está conseguindo mais celebrar e exultar e festejar a felicidade do tesouro que ela possui, porque ela está sofrendo uma perseguição terrível, porque ela está passando por provação, porque ela está passando por tribulação. Então Pedro, ele precisa lembrar das palavras de Jesus, e lembrando das palavras de Jesus, talvez faça todo sentido Pedro começar dizendo: bendito Deus de nosso Pai, Jesus Cristo, que regenerou todos nós para uma viva esperança, pela misericórdia, pela sua misericórdia, para que tivéssemos o quê? Para que todos nós tivéssemos uma herança, um tesouro que não perece, um tesouro que a traça, um tesouro que a ferrugem não pode consumir, que os ladrões não podem invadir, encontrar e roubar, mas uma herança, um tesouro que tão pouco depende do nosso esforço, que tão pouco depende das nossas habilidades, que tão pouco depende dos nossos dons e talentos, um tesouro que nos é entregue, que nos é dado como uma mensagem de paz, e nos diz numa só voz: não precisa mais se preocupar, você tem o maior de todos os tesouros, e onde estiver o teu tesouro, aí estará todo o teu coração. Se o teu tesouro está nos céus, é nos céus que o seu coração está. Mas se o teu tesouro estiver na terra, é na terra que o seu coração está. E a paz não está na terra, a paz está nos céus. Essa herança foi reservada para vocês nos céus. Vocês não precisam mais se preocupar em trabalhar, porque o vosso Pai Celeste tem cuidado de vocês, dando a vocês algo mais precioso do que aquilo que tem preocupado vocês todos os dias: comida, bebida e vestes. A gente é diferente do cão, porque o cão esconde o osso, e ele tem a certeza de que no dia seguinte o osso vai estar lá, por isso ele não se sente em nenhum momento ameaçado.
não porque ele esteja seguro de si mesmo, não porque ele tenha consciência de si mesmo, pelo contrário, ele não tem consciência dos perigos, ele não tem consciência de que aquele osso pode ser roubado, de que aquele osso pode simplesmente não estar mais lá no dia seguinte. Por isso ele não fica preocupado. Você não vai ver o seu cãozinho esconder o osso e o tempo todo, será que o osso está lá? Meu Deus, será que aquele osso está ali? Será que eu preciso? Deixa eu olhar de novo, desenterra lá o osso. Ah, o osso está aqui, enterra de novo, volta lá. Mas o que me garante que alguém não foi agora, nesse exato momento lá, e roubou o meu osso e volta novamente, desenterra o osso. Ah, o osso está aqui. Não, ele não é tão neurótico como eu e você. A gente se preocupa com a herança, quando essa herança pode ser enferrujada, desbotada, apodrecida e perdida. Quando essa herança não é suficientemente valiosa ao ponto de ser indestrutível, quando esta herança ela apodrece, quando essa herança não se sustenta por toda a eternidade, o nosso coração se apavora, o nosso coração se desespera. Por isso a gente se desespera quando o ente querido está afetado por uma enfermidade, como um anúncio de uma morte, quase que presente todo santo dia. Por isso a gente se desespera quando a gente perde um emprego, por isso a gente se desespera quando nós somos afetados por uma enfermidade, ou por qualquer outra provação, ou qualquer outra tribulação. Porque aquilo que nos afeta é sim um tesouro, ele tem o seu valor, mas ele não é um tesouro indestrutível. E por isso a gente não consegue ter a segurança e a paz que gostaríamos de ter. Talvez o que Pedro esteja dizendo para aquela igreja seja o seguinte: eu não quero que vocês vivam como cães, que não se preocupem com a herança, porque vocês ignoram os perigos, mas pelo contrário, que vocês consigam ter a paz e a segurança, mesmo tendo consciência de todos os perigos. É interessante como o texto vai caminhar para a conclusão desse raciocínio, e eu gostaria de fazer como fizemos de manhã, a leitura do versículo 6 ao versículo de número 9, e nós vamos fazer da mesma forma. Faremos uma leitura silenciosa, em seguida eu faço a minha leitura, e quando eu terminar a minha leitura, nós faremos a leitura em uníssono, segundo a tradução Almeida, século 21. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos ler todos juntos? A salvação das vossas almas. Nisso exultais. Aquela alegria esfuziante, quando a gente é tomado de uma esperança e de uma alegria sem tamanho, por conta, por exemplo, de uma notícia maravilhosa.
mesmo que a gente não esteja diante da realização, a gente é capaz de exultar, de obter uma alegria profunda, apenas com uma notícia de algo tão valioso. Assim somos nós, nos alegramos diante de notícias incríveis. Entretanto, o que Pedro está dizendo, nisso exultais, ou seja, em toda essa revelação que vocês têm, desse tesouro que lhes foi dado por conta da regeneração, da obra redentora de Cristo Jesus, nisso vocês exultem, ainda que, a despeito dessa exultação, vocês tenham que agora, necessariamente, não é por uma questão de casualidade, mas é necessário que vocês sejam afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. E aí a grande pergunta: como celebrar, como alegrar-se em tempos de provação, de muitas provações, de perseguição, de oposição, de pressão popular, onde não somos benquistos, onde nos sentimos estranhos, como um povo dentro de um povo que não é nosso povo, que não é nossa origem, que não pensa como a gente pensa, que não deseja as coisas que a gente deseja, que não ama o que a gente ama, que não busca o que a gente busca. Como sentir alegria quando somos perseguidos? Como sentir alegria quando somos injustiçados? Como sentir alegria na hora do sofrimento, da dor, da angústia, do desespero? Como provar dessa exultação na provação? Me parece que Pedro está preocupado em mostrar o quanto a provação não é algo facultativo na vida do povo de Deus. Então veja só, se pudéssemos pensar uma identidade para a igreja, segundo essa passagem que estamos lendo e estudando hoje, essa identidade seria de uma comunidade da esperança, dentro de uma comunidade da desesperança. A comunidade da esperança, vivendo na comunidade do desespero. A comunidade da fé, vivendo na comunidade da incredulidade. Ela é uma comunidade em uma outra comunidade, em um outro povo, em um outro contexto. Entretanto, essa comunidade que vive a pressão dessa outra comunidade da desesperança, do desespero, mesmo diante das lutas e das provações, ela não reage como a comunidade do desespero, porque a comunidade do desespero entende que a vida se reduz a este momento, a vida se reduz a um cargo na empresa, a vida se reduz às possibilidades financeiras que a gente vive, a vida se resume às coisas deste mundo. Então a comunidade do desespero não consegue sentir segurança, está o tempo todo inquieta, preocupada com as coisas que elas precisam comer, beber e vestir. Essa comunidade do desespero não sabe o que fazer para conter a inquietação, a angústia, o consumismo desenfreado de seu coração. Ela não sabe como lidar com a esperança. Em contrapartida, a comunidade da esperança, ela descobre que ela tem uma herança muito mais valiosa, um tesouro muito mais precioso do que qualquer coisa que ela possa conquistar na esfera do mundo que ela vive. Mas como é difícil manter essa esperança quando estas coisas da terra que julgamos valiosas, mas não mais valiosas que o tesouro celestial, quando estas coisas que sabemos valerem muito menos do que a herança celestial, quando a gente começa a perder estas coisas. Eu acredito que boa parte da nossa esperança é provada, não quando a nossa herança celestial é ameaçada, porque ela jamais é ameaçada, mas quando a nossa herança terrestre é ameaçada.
quando os nossos bens são ameaçados, quando a nossa dignidade é ameaçada. E aí vem a grande pergunta: como exultar, como me alegrar nas adversidades? Como continuar vivendo à luz dessa esperança? Me parece que essa comunidade, ela não tem apenas a identidade da esperança, mas ela, junto com essa identidade, tem uma missão. E essa missão, ela precisa estar clara para esta igreja, para esta comunidade. Por quê? Porque esta missão, ela é provada nos momentos da tribulação. A tribulação, ela não é uma provação, não é na vida desta comunidade da esperança algo facultativo. É a prova, é aquilo que garante, que sela a identidade desta comunidade como a comunidade da esperança. Eu acho tão interessante quando a gente lê, por exemplo, Lucas, a passagem antes da tentação de Jesus ao deserto, ser tentado pelo diabo no deserto. Só em Lucas isso acontece, a genealogia aparece antes. E essa genealogia é invertida e termina justamente com Adão. E ao terminar com Adão, já se começa logo em seguida a tentação de Jesus. O que ele está querendo mostrar? O que Lucas está querendo mostrar para o seu leitor? Que apareceu um outro Adão. E se aquele Adão, ele foi marcado pela identidade da esperança, mas pelo fracasso na missão, este agora vai ser marcado pela identidade da esperança, mas ao mesmo tempo com o sucesso da missão. E esse sucesso da missão ocorre não porque ele realiza algo extraordinário, mas porque ele realiza algo absolutamente ordinário, que é a obediência. Presta atenção no que eu vou te dizer. Não se escandalize, mas a obediência não é algo extraordinário. Você deveria se escandalizar com você mesmo, quando você fica espantado com a obediência de alguém a Jesus. Por quê? Por que deveríamos esperar outra atitude diante de Deus que é Senhor soberano sobre todas as coisas? Obedecer ao Senhor soberano sobre todas as coisas não é algo extraordinário, é sua obrigação, é minha obrigação. Alguém que obedece a Jesus, alguém que obedece ao Senhor, não está fazendo nada de extraordinário, está fazendo o que deveria ter sido feito. Alguém que obedece ao Senhor, alguém que é fiel a Ele até o fim, não está fazendo nada de extraordinário. Se você está no meio de uma tribulação e permanece firme com o Senhor, você não está fazendo nada de extraordinário, meu irmão. Mas por que a gente fica tão espantado quando a gente encontra no nosso caminho irmãos que diante da tribulação, diante do sofrimento, diante da dor, eles permanecem firmes, obedientes a Jesus, obedientes ao Evangelho? Porque nós nos escandalizamos e dizemos: puxa, que irmão corajoso, impressionante, se o que ele fez não era nada de extraordinário, se o que ele fez é o que se espera de toda pessoa que tem Jesus como seu dono. Eu acho que a gente ainda não entendeu que a comunidade da esperança é uma comunidade de servos do Senhor. É uma comunidade que é propriedade exclusiva de Deus, uma nação eleita, um sacerdócio real, mas sim, uma propriedade exclusiva de Deus. A comunidade da esperança pertence ao Senhor. O teu corpo não é teu. O mundo de hoje nos ensina que nós somos donos do nosso corpo e fazemos com o nosso corpo o que queremos. O teu corpo não lhe pertence. Você não pode fazer com o seu corpo o que você quer. Ele não lhe pertence.
Nosso corpo não nos pertence, nossa mente não nos pertence, nossa vida inteira não nos pertence, somos propriedade exclusiva de Deus, não somos senhores sobre nós mesmos. Apenas no momento de engano terrível de nossas vidas, acreditamos que um dia poderíamos ser senhor de nós mesmos, mas daí, isso é o que a gente chama de engano. Uma pessoa que sobe num prédio de 40 andares, tá certo? E diz assim: eu sou um pássaro, eu sou um pássaro, eu sou um pássaro, e agora eu acredito que eu sou um pássaro, eu sou um pássaro, eu sou um pássaro. Por mais que ela diga 1000 vezes, eu sou um pássaro, eu sou um pássaro, quando ela pular, ela não vai ser um pássaro, tá? Você pode dizer 30 mil, 50 mil vezes, eu sou livre, eu sou dono de mim mesmo. Você pode berrar, espernear, chorar, chupar dedo, fazer o que você quiser, seguirá sendo propriedade exclusiva de Deus. Tua palavra não tem poder em relação a Deus. Isso faz com que a gente perceba que existe algo que nos marca dentro da experiência de Deus, extremamente relevante para qualquer aspecto de nossa vida. É o fato de sabermos que pertencemos a Deus, que faz com que a gente de alguma forma tenha que confiar nele nas horas mais difíceis, mesmo sabendo que não entendemos o porquê estamos passando pelo que estamos passando. Eu acho que Abraão revela um pouco dessa confiança em Deus, quando Deus lhe pede, pelo menos, quando lhe pede o sacrifício de Isaac, pelo menos parece entrar em duas contradições consigo mesmo. Primeiro, parece entrar em contradição consigo mesmo, porque ele pede o sacrifício de Isaac, que foi quem ele prometeu. Espera aí, como você promete algo e agora o Senhor, não é, recolhe para si o que o Senhor prometeu? Então o Senhor não vai cumprir o que o Senhor prometeu, é isso? Segundo, Deus pede a Abraão o sacrifício de um ser humano, coisa que até então Deus sempre abominou. Abraão poderia dizer: mas o que Deus está pedindo vai contra ele mesmo. Mas o que nós vemos é um Abraão extremamente entregue, alguém que se jogou nos braços de Deus, que se permitiu não lutar mais contra Deus, que foi vencido pelo poder soberano de Deus. Minha oração hoje é para que você que tem lutado com relação a todas as questões que envolvem as tribulações que você tenha vivido, que você seja vencido hoje pela graça amorosa, misericordiosa e poderosa do Senhor. Que essa graça maravilhosa devore o seu desespero, devore a sua ansiedade pelas coisas da vida, devore a sua preocupação com comida, bebida e vestes, e que agora promova em seu coração a segurança da esperança de que toda a sua vida só valerá a pena se for vivida no horizonte dos céus, no horizonte do marco celestial, no horizonte da vida eterna, porque você não foi feito para respirar e viver apenas este instante de vida que você vive aqui com os olhos abertos neste mundo, mas você foi forjado por Deus desde a eternidade para a eternidade. Os seus olhos têm que estar postos na eternidade, e quando a eternidade é o nosso foco, é o nosso critério, tudo aquilo que é finito perde o seu brilho, perde a sua importância fundamental, que às vezes damos como se fosse algo sem o qual não poderíamos viver. Eu acho que Abraão viveu uma das maiores provas de sua vida. Ele precisa entregar aquilo pelo qual ele durante anos e anos e anos esperou, para ter, para conquistar.
Eu às vezes me pergunto, meus irmãos, por que Deus toca no nosso calcanhar de Aquiles? Essa parte do nosso corpo que nos dá equilíbrio. Por que Ele nos desequilibra tanto? Porque Ele quer que a gente aprenda a andar segurando em suas mãos e não sobre os nossos pés. Eu acho que toda tribulação, toda provação é um meio de Deus tratar com o nosso caráter, é um meio de forjar a nossa fé, e de mais do que tudo isso, comprovar a segurança presente em nosso coração. Digo isso porque o versículo 7 é sintomático para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A palavra comprovar aqui é a palavra dokimos, palavra usada por Paulo, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, quando Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas é também a palavra que aparece em Paulo, mas agora em Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5a, em que Paulo diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e que a perseverança produz dokimos. A perseverança produz aprovação. E o que a aprovação produz? Esperança. Não vai acontecer o assalto da esperança em seu coração se não for antes provado o seu coração como que pelo fogo. É na hora do fogo, na hora da provação, na hora da tribulação, que a nossa fé é provada. Mas ela não é provada para que a gente caia no desespero profundo, mas é que jamais poderemos saber e alcançar a segurança que reside nessa esperança, se não for através da provação. A provação é o meio pelo qual nós agora podemos perceber a graça de Deus, permitindo com que nós, nas horas mais difíceis, que poderíamos jogar a toalha e dizer: não aguento mais, a gente perceber a mão poderosa de Deus, nos sustentando, mesmo quando não entendemos absolutamente nada. É interessante como o versículo 8, depois de recuperar a noção de aprovação que gera esperança, retoma o tema inicial da exultação e da alegria, dizendo: pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo, agora crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. A exultação volta como tema, porque essa exultação agora já não depende mais daquilo que se vê, não depende mais de enxergar algo, ela está totalmente fundamentada na fé em Jesus Cristo, e que, sobretudo, Ele morreu na cruz, e a sua obra redentiva foi uma obra que resolveu de uma vez por todas o conflito de nossa alma. A palavrinha aqui, alma, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma, é a mesma palavra usada no sermão de Jesus na montanha, quando ele diz: por que vocês estão preocupados com a vossa alma? A palavra ali é psique, que é a tradução básica que a Septuaginta faz, a tradução grega do Antigo Testamento, de uma palavrinha chamada nefesh. Essa palavrinha nefesh é a palavrinha usada para garganta. E essa palavrinha, ela aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus fez o homem, soprou sobre o homem o ruach, e ao este homem receber o ruach, esse homem passou a se tornar nefesh hayah, passou a se tornar nefesh. Mas Jonas passou a se tornar garganta. Calma, devagar com isso, devagar com isso.
É interessante quando a gente lê essa passagem de Gênesis 2:7, porque é a formação do homem. E a gente vê ali o uso da palavra nefesh, e a gente fica se perguntando, o que é isso que o homem se tornou? Boa parte de nós acaba interpretando não suficientemente o texto, porque quando a gente interpreta meramente como alma, a gente não consegue entender o alcance do texto. Veja por quê. E o homem passou a ser alma vivente. Passou a ser alma vivente. Passou a... Boa, garoto. Passou a ser alma vivente. Ser é diferente de ter? Tipo, eu sou uma jaca. Eu tenho uma jaca. É diferente? Diferente. Obrigado por considerar que eu tenha e que seja possível ter uma jaca e não ser uma jaca. O que o texto bíblico diz é que o homem não tem uma alma, mas o homem passou a ser. Ser isso aqui, garganta. Mas o que isso significa? Pensa que na antropologia bíblica do Antigo Testamento, essa palavrinha que reflete a garganta, ela é usada muitas vezes em associação a fome e sede. Então, a gente faz isso também no português, em várias situações. Por exemplo, quando você diz assim, estou com fome, onde é que você põe a sua mão? Estou morrendo de fome, você põe aqui, não é isso? Pensa que o hebreu fazia assim, olha, estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, minha nefesh tem fome de Deus, minha nefesh tem sede de Deus, minha nefesh, ela é faminta por Deus, está entendendo? O homem não tem fome, o homem é fome de Deus. Você tem fome das coisas desse mundo, você tem fome da comida que você come, você tem sede da água que você bebe, mas você é fome de Deus, você é sede de Deus. Você não é fome da roupa que você veste, você não é fome da comida que você come, você não é sede da água que você bebe, você tem fome da comida que você come, você tem sede da bebida que você bebe, mas você é fome somente de Deus, você é sede somente de Deus. Então quando Jesus diz, por que vocês estão tão preocupados quanto ao que é a vez de comer, beber e vestir? Não é a nefesh, não é a tua necessidade de Deus mais importante do que todas essas coisas? Minha pergunta para você hoje é uma só: o que é mais importante na tua vida? Se o que é mais importante na tua vida é Deus, se Ele é aquilo que preenche o anseio da sua alma, de tudo aquilo que você é, a única coisa que vai te dar alegria é obedecer ao Senhor. Mas a obediência ao Senhor, ela é sempre um tratamento da nossa vontade, porque não é o caminho que você escolhe, não é o sonho que você deseja, não é o tesouro que você imagina, não é o futuro que você sonha, mas o futuro que é preparado contra você, que é preparado contra as tuas escolhas, que é preparado contra o teu desejo, que te decepciona, que faz você se frustrar com tudo que você imaginava no futuro, o que você imaginava que Deus faria, que você imaginava que Deus poderia realizar e não realizando. Coloque em xeque a sua crença em Deus. É ali que a sua crença é provada, é ali que você é provado, é ali que a sua fé em Deus é provada. Eu queria encerrar com a citação de um comentário que Lutero fez aos 7 salmos de penitência, ou os salmos também chamados imprecatórios, aqueles salmos super delicados, gentis e amorosos que os salmistas desenvolveram. Estou brincando, são salmos em que, como o Salmo 88, por exemplo, ele vocifera contra, inclusive, Deus e contra os seus inimigos. Lendo o Salmo 32, Lutero diz o seguinte, preste atenção, acompanhe o texto: isso deve ir não de acordo com teu entendimento,
mas acima dele. Mergulha na insensatez e dar-te-ei meu entendimento. Não saber para onde vais é saber exatamente para onde vais. Meu entendimento torna-te insensato. Assim saiu Abraão de sua pátria sem saber para onde ir. Confiou em minha sabedoria e desistiu de sua própria, e encontrou o caminho certo e o destino certo. Eis o caminho da cruz, tu não o podes achar. Eu tenho que guiar-te como a um cego. Por isso nem tu, nem ser humano, nem criatura, mas eu em pessoa te ensinarei através do meu Espírito e palavra o caminho que deves trilhar. Não a obra que tu escolhes, não o sofrimento que tu imaginas, mas sim o caminho que te é preparado contra a tua escolha, contra o teu pensamento e desejo. A esse segue, a esse te chamo, nele ser discípulo, é tempo oportuno, teu mestre chegou. Deus não te chamou para ser senhor de si mesmo. Deus te chamou para ser servo dele, para obedecê-lo, para segui-lo, para acompanhá-lo, para ouvi-lo e, sobretudo, para obedecê-lo. Não é fácil obedecer a Deus, porque Ele, em geral, pede a mim e a você aquilo que justamente é contrário à nossa vontade. A gente imagina algo, e Deus nos mostra algo tão feio e diz: é isso que eu te dou, como presente, como dádiva. E às vezes isso é o sofrimento, algo feio, horroroso, que Deus te dá. É feio e horroroso, porque você imaginava algo glorioso, espetacular. É feio e horroroso, sabe por quê? Porque você é homem, e o homem só enxerga a aparência. O homem não vê o interior das coisas. O homem não consegue enxergar que por detrás da feiura existe ternura, beleza e santidade, de que as coisas de Deus às vezes são assim, sem formosura. Nele não havia formosura, nele não havia beleza, nele não havia absolutamente nada que lhe pudesse aferir algo de glorioso. Naquela cruz, o que há de vitória em termos aparentes? A vitória, a maior de todas elas, está escondida na feiura da cruz. A maior de todas as bênçãos, o fundamento da maior esperança está escondida na horrível e terrível cruz de Jesus Cristo. Quão sangrenta e torturante, terrível, dolorosa e sofrida foi aquela cruz. Quanta beleza, quanta candura, quanta doçura está escondida ali. Mas você jamais poderá achar o teu sofrimento horroroso como algo belo, se você não entender a cruz de Jesus Cristo. A gente canta, não é? O de cruz se erigiu, não é isso? A gente canta, sim, eu amo a mensagem da cruz. Mas a minha pergunta para você é uma só: você ama a sua cruz? Se você não ama a sua cruz, se você não vê a beleza por detrás da tua cruz, se você não vê a ternura, a candura, o tratamento que Deus está fazendo na tua vida por detrás da tua cruz, jamais cante isso na sua vida, porque você não sabe o que é amar a cruz. Só sabe amar a cruz de Jesus aquele que sabe também amar sua cruz. Não ouse dizer que ama a cruz de Jesus sem amar sua própria cruz. É preciso dar um beijo hoje na sua provação, porque ela é como um espinho na carne.
algo que dói, algo que fere, algo que agride, e que a gente chega a pedir: Senhor, tira de mim esse espinho. Mas Ele diz: arquesui recarismo, não vou tirar, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há muito poder escondido na fraqueza, há muita beleza escondida na feiura, e é assim que Deus se revela. Quando Ele mais quis se revelar ao homem, disse Lutero, Ele se escondeu num carpinteiro. Onde você está procurando Deus? Na glória? No triunfo desta vida? Miserável, pobre, cego, nu. Miserável, porque você, apesar de ter muito dinheiro, não sabe o que é a maior de todas as riquezas. Cego, porque mesmo enxergando as coisas à sua volta, não consegue enxergar além daquilo que você vê. Pobre e nu, porque não consegue perceber que nenhuma de suas vestes conseguem ocultar a feiura de seu coração. O Evangelho inverte todas as coisas. O Evangelho vira o mundo do avesso. O Evangelho vira a nossa esperança do avesso. E faz você enxergar na tristeza a alegria, na provação a esperança. Jonas, eu não tenho vivido o Evangelho assim. Eu tenho tido medo da tribulação. Eu acho ela horrorosa. Eu acho ela humilhante. Eu não consigo ver beleza na humilhação. Olha para Jesus e você vai encontrar beleza na humilhação. Olha para Jesus e você vai encontrar o amor de Deus totalmente obscurecido pelo ódio e pela violência dos homens. Olha para Jesus e você vai ver que você não é tão importante assim, de que os teus objetivos não são tão importantes assim, de que existe algo mais grandioso, mais valioso do que tudo aquilo que faz com que você divida a sua atenção com o Senhor da criação. Curva a sua cabeça por um momento. Tem duas maneiras de você encarar esse momento. Fazer uma oração meramente protocolar, tipo aquela oração que a gente faz quando sempre encerra um sermão, aquela oração protocolo, ou aquela oração que na verdade não pergunta nada para Deus, mas responde as perguntas que te foram feitas hoje. Quais são as respostas que você tem agora para dar às perguntas que a palavra de Deus te fez nessa hora? Que essa seja a minha, que essa seja a sua oração nesse momento. Senhor Jesus, às vezes a gente perde espaços na nossa vida comunitária para a confissão do nosso desespero, porque a gente acha que desespero não é pecado, mas o desespero é pecado. Mas mesmo sendo pecado, o desespero pode ser a oportunidade de tratar o nosso caráter, de tratar a nossa mente. Às vezes, Senhor, a gente acha que o Senhor voltou a brigar conosco, de que o Senhor voltou a lutar contra nós, está nos castigando pelos pecados que cometemos. A gente não consegue acreditar
que a graça seja tão maravilhosa assim. E isso acontece todas as vezes que passamos por provas e tribulações, por ela ser tão feia, por ela ser tão dolorosa, não conseguimos ver nela nenhuma dádiva, não conseguimos ver nela nenhum ganho, não conseguimos ver nela nada que seja útil. Mas nessa hora, Pai, nós nos arrependemos da nossa cegueira e pedimos, Santo Espírito, nos ajude a enxergar além do caos, nos ajude a enxergar além das tribulações e das provações. Ajuda-nos a olhar Teu Filho na cruz, e o nosso sofrimento, a nossa dor ficará pequena. Não permita, Senhor, que na hora da dor e do sofrimento esqueçamos da cruz de Cristo Jesus e da obra que Cristo realizou, salvando a nossa alma, salvando a nossa nefesh, oferecendo mais uma vez a essa nefesh faminta e sedenta aquilo para o qual ela jamais poderá encontrar felicidade sem obter, que não é absolutamente nada que a gente encontra nesse mundo, mas aquilo que a gente encontra no porvir, aquilo que a gente encontra na eternidade, aquilo que a gente encontra quando a gente medita na Tua palavra e responde às perguntas que o Senhor nos faz. Que o Senhor nos abençoe, dando-nos a graça do arrependimento, da confissão dos pecados, porque até para isso, Senhor, contamos com a Tua graça, contamos com a Tua grandeza, com a Tua fidelidade. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, nos sofrimentos e nas dificuldades, a lembrarem que os sofrimentos e as dificuldades são feias sim, mas escondem um tesouro que a gente só vai conseguir descobrir e pôr a mão nele na eternidade. Assim nós oramos, em Teu nome, Jesus. Amém.